Fala, galera da segunda série, vamos gravar aí o pé de prova do segundo trimestre de vocês, ok? Questão número 1. A respeito do milagre econômico do governo Médici, são feitas as seguintes afirmações. Número 1. O milagre econômico representou um período de altas taxas de crescimento do PIB, de até 14%, com avanços extraordinários na indústria, na agricultura e no comércio. Sim, isso é verdade. O milagre econômico, ele diz aqui, aconteceu de 1969 a 74. Então foi logo o iniciozinho ali da ditadura militar, e esse período foi um período de grande ascensão econômica. Ainda acreditava-se que a ditadura militar estava resolvendo o problema do Brasil. Ok? Então a 1 está correta. 2. A política econômica baseou-se simultaneamente na concessão de subsídios e incentivos fiscais às indústrias e na imposição do ajuste salarial aos trabalhadores. Sim, está correto. Enquanto o governo dava subsídios às indústrias, ele retirava poder de compra do trabalhador, tá? Existiam diversas políticas para controlar o salário dos trabalhadores, enquanto o governo estava dando dinheiro para essas indústrias, ok? Então, a 2 também está correta. 3. Os avanços econômicos conduziram o Brasil à situação de 8ª economia mundial, condição amplamente utilizada como propaganda pelo regime militar. Sim, embora a dívida externa crescesse a cada dia durante o governo militar, eles usavam isso como slogan, que de fato o Brasil tinha crescido muito, que era a 8ª economia mundial, mas isso sem levar em conta a dívida externa que estava se acumulando. Então a 3 também está correta. Então o nosso gabarito é letra E. Se 1, 2 e 3 são corretas, você vai marcar essa alternativa, a letra E. Ok? Número 1, alternativa letra E. 2. A década perdida pode ser a década de 1980, mas pode ser também uma década expandida, começando em 82 com a moratória mexicana e terminando em 94 com o Plano Real, ou começando mesmo antes, em 1979, quando teve início com o catastrófico episódio da pré-fixação da correção monetária. Toda uma série de feitiçarias cuja expressão mais madura seria os choques heterodoxos, dos quais o Cruzado e o Collor seriam os mais assustadores. A década perdida parece, portanto, uma década longa, até porque foi sofrida no campo econômico e pontilhada de frustrações no plano político. O sofrimento no campo econômico e as frustrações no plano político a que o autor se refere são... Galera, o que foi a década perdida? Foi aquele período onde a gente tem o período do milagre econômico e logo depois a gente tem uma queda na economia brasileira, tá? Incluindo aí aquele escândalo do governo Collor, com o plano Collor, de segurar os depósitos feitos no banco. Então isso tudo já foi uma medida daquele período, já foi considerada a década perdida, ok? E ele está falando quais foram as frustrações no campo econômico e no político. Vamos lá. Os altos índices de inflação que o Brasil apresentava na época, o desemprego e a crise social aliados ao fortalecimento da ditadura militar no governo João Figueiredo. Não, nesse período a ditadura militar estava se enfraquecendo, ela já estava perdendo força. B. O descontrole inflacionário, os altos índices de desempregos, o fracasso de sucessivos planos econômicos e no plano político, a derrota da emenda das diretas já e a morte de Tancredo, entre outros fatos. Exatamente, tá? Nesse período acontece tudo isso de uma vez. A população querendo eleições diretas, Tancredo Neves morre misteriosamente, ok? Você tem uma inflação completamente descontrolada, os produtos oscilam muito. Isso aí são as principais características da década perdida, ok? Então a letra B é o nosso gabarito da questão número 2. Vamos ver as outras. C. A sucessão de planos econômicos que fracassaram no combate ao processo inflacionário, o alto índice de desemprego, o período e a decepção provocada pela eleição direta de Tancredo Neves. Não, Tancredo não foi eleito por eleições diretas, tá? E a eleição dele não causou decepção. Na realidade, a população gostou, a população apoiava o governo de Tancredo. D. A escalada inflacionária, a recessão, gerando desemprego e crise social, que levou o governo a adotar medidas repressivas para controlar a escalada da violência, como o fechamento do Congresso e a imposição do pacote de abril. Não, o Congresso não foi fechado nesse período, mas sim lá no início da ditadura militar. A estagnação da economia do país, desemprego, altos índices inflacionários no campo econômico,
no plano político as sucessivas vitórias da Arena e do PDS nas eleições legislativas e executivas no início da década. Não. A Arena e PDS não eram os principais partidos da época. Então, na questão número 2, a letra B é a nossa resposta correta. Ok? Questão 3. O setor de leite e derivados de longa tradição em Minas é responsável por mais de 30% da produção brasileira. A Itambé, a Cooperativa Central dos Produtos Rurais de Minas Gerais, maior empresa do ramo, em meados de 2000 anunciou que estudava a transferência de sua produção para Goiás, onde mantém 2 fábricas. Alegava que o governo de Minas cobra 7% de ICMS sobre o leite longa-vida, ao passo que o estado de Goiás oferece isenção de 80% para o mesmo produto. Esse processo envolvendo diferentes interesses, agricultores e empresas, cuja atribuição é de responsabilidade dos governos estaduais, recebe o nome de. Galera, esse processo é quando você tem um estado competindo com o outro para ver quem oferece mais vantagens para determinada empresa se instalar ali. Por que isso acontece? Porque uma indústria que se instala naquela região significa mais postos de trabalho, significa uma proximidade maior do mercado consumidor, né? Significa uma movimentação da economia do estado. Então eles promovem essa disputa, né, para poder fazer com que essas indústrias se instalem naquela região. E a essa disputa a gente dá o nome de guerra fiscal, que está aí no nosso gabarito na letra A. Então a questão número 3, a letra A, guerra fiscal, é a nossa alternativa correta, ok? Questão 4. A descentralização espacial da indústria no Brasil se relaciona à rentabilidade dos lugares, segundo condições técnicas e organizacionais, fiscais, relações de impostos, incentivos fiscais, relações de trabalho e ativismo sindical. De acordo com tais condições, muitas empresas abandonam os tradicionais aglomerados urbanos em função de novos e mais rentáveis lugares. Ok? Pode-se mencionar como expressão territorial dessa nova dinâmica das empresas do Brasil? Vamos lá. Qual a área que está sendo um grande atrativo para indústrias atualmente? A. O Médio Vale do Paraíba do Sul, especialmente o município de Resende e Porto Real, com a instalação das montadoras automobilísticas. Exatamente, pode ser. Essa área tem recebido muitas indústrias nos últimos tempos, exatamente pela proximidade com as fontes de matéria-prima e também pela isenção de alguns impostos. Então a letra A até agora é a nossa alternativa correta. Letra B. O norte e o noroeste fluminense, especialmente os municípios de Campos e Macaé, com a expansão da agroindústria do álcool. Não, nessa região de Campos e Macaé ainda não tem essa produção expressiva de álcool, ok? C. O litoral do sul do estado de São Paulo, no eixo da rodovia Gerro de Bittencourt, com a localização da indústria têxtil. Não, São Paulo não detém a maior parte da indústria têxtil do Brasil. D. A região da Grande Vitória, especialmente na área portuária, com a instalação da indústria química. Não, a Vitória não é um polo de indústria química, na realidade é uma porta de saída de materiais de exportação. Vamos lá, letra E. A zona da Mata Mineira, sobretudo os municípios de Uberaba e Uberlândia, com o desenvolvimento de polos tecnológicos. Não, os polos tecnológicos se concentram ainda no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, na questão número 4, a alternativa correta é a letra A, ok? Questão número 5. Inspirado no liberalismo clássico e em clara oposição ao keynesianismo, o neoliberalismo propõe, entre outras medidas. Galera, o keynesianismo é quando você tem a intervenção do Estado na economia. O liberalismo é o oposto, quando o Estado não intervém, ok? O neoliberalismo é a continuação desse processo de não intervenção do Estado, da isenção total do Estado na economia. Então, vamos lá. A atuação do Estado como empresário. Não, está errado. O neoliberalismo não quer o Estado como empresário. O neoliberalismo ele quer que os empresários ajam livremente. 2. O desenvolvimento de uma política de privatização das empresas estatais para reduzir o papel do Estado na economia. Sim, verdade. A privatização é o primeiro passo para tornar uma economia neoliberal. 3. A minimização do poder dos sindicatos e a redução dos direitos trabalhistas. Sim, tirar o poder dos sindicatos também é um ponto importante do neoliberalismo. 4. A redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais entre países, promovendo assim uma maior abertura econômica. A abertura econômica também é uma política neoliberalista para aumentar a venda desse produto e o consumo, né, aumentando assim o lucro. Então a 2, a 3 e a 4 são as alternativas corretas, que correspondem ao nosso gabarito, a letra D de dado, ok? Questão 6. Considere as seguintes descrições de sub-regiões nordestinas. Vamos lá. Número 1.
temos o mapa da região, das sub-regiões do Nordeste, numerado em 1, 2, 3 e 4. Número 1. Considerada a área de transição entre o sertão semiárido e a Amazônia úmida, possui uma economia baseada no extrativismo vegetal e na agricultura, destacando-se como área de modernização o complexo que integra o Porto de Itaguaí e a Serra dos Carajás. O que ele está falando, que é uma transição entre o sertão e a Amazônia, é o meio norte, ok? Corresponde ao número 1 do nosso mapa, ok? O meio norte é o que está sendo falado aqui. 2. Área em que predomina uma estrutura baseada em minifúndios, a policultura e a pecuária semi-intensiva contribui para o abastecimento do mercado regional. Essa região é o agreste, é a transição entre a zona da mata e o sertão, ok? E a 3, essa sub-região é a sub-região mais povoada e mais industrializada. Foi considerada a principal região econômica do país durante o Brasil colonial. É a zona da mata, a região mais desenvolvida do Nordeste. Então, o 1 é o meio norte, o 2 é o agreste e o 3 é a zona da mata. Pode-se afirmar corretamente que as descrições de 1, 2 e 3 assim correspondem respectivamente à alternativa D, meio norte, agreste e zona da mata. Então, questão número 6, alternativa D é a nossa resposta correta. Ok? Questão 7. O Planalto da Borborema, a área mais elevada do agreste nordestino, interfere diretamente no clima do sertão. Explique por que isso acontece. Galera, o Planalto da Borborema é um conjunto, uma cadeia montanhosa que impede que as massas de ar úmido cheguem ao sertão. Elas ficam presas ali no litoral nordestino. Então, o fato delas estarem presas no litoral faz com que o sertão fique muito seco. A massa de ar não consegue ultrapassar essa barreira, ok? Então, como isso acontece? A massa de ar chega, ela encontra uma barreira física, né, que é a barreira do Planalto da Borborema, e ali ela fica retida. Ela não consegue avançar para o interior do Nordeste, ok? Beleza? Questão 8. Observe a charge. Por que a água e os investimentos nunca chegam até aqui? Tem os dutos da corrupção e da indústria da seca desviando tudo. Explica o que é a indústria da seca, galera. A indústria da seca é aquela indústria que se aproveita dos problemas relacionados à seca para obter lucro, né, para aumentar suas vendas, aumentar sua economia. Então, é aquela indústria que vai se aproveitar da mão de obra mais pobre dessa região, tá, que vai se instalar ali, vai se aproveitar dessa mão de obra mais pobre. É a indústria que vai vender produtos básicos que não são produzidos nessa área por causa da seca. Essa indústria vai vender esses produtos vindos de outras regiões por preços mais elevados, ok? Então a indústria da seca é toda indústria que lucra com esse problema da fome, da miséria e da seca do sertão nordestino, ok? Beleza, vamos lá. Questão 9. Analisando a organização espacial da região nordeste do Brasil, todas as afirmativas estão corretas, exceto, vamos lá. A maior concentração econômica ocorre na zona da mata e nas metrópoles regionais, Salvador, Recife e Fortaleza. Está correto, ele está pedindo para a gente ver errado, essa está certa. B. Polos industriais especializados estão sendo criados, como o caso de Camaçari com a indústria petroquímica. Também está correto. C. A modernização da agropecuária está restrita à zona da mata. Não, as outras áreas de pecuária, meio norte, agreste, também estão se modernizando. Tá? Até pequenas áreas do sertão que tem alguma pequena produção também está se modernizando. Então, a letra C é a nossa resposta correta, porque a única dessas alternativas está errada. A letra D fala que a sua ocupação espacial foi realizada através de um povoamento que se processou no litoral para o interior, está correto. E a letra E, a criação da Sudene teve como objetivo atenuar as disparidades interregionais entre o Nordeste e o Sudeste, fazendo surgir o planejamento regional para o Nordeste. Também está correto, ok? Então, a única que está errada nesse gabarito aqui é a letra C de casa. Questão número 9, alternativa letra C. E número 10, leia atentamente o texto. Os defensores do projeto dizem que essa é a única maneira de reverter o aflitivo quadro da seca nordestina. A quantidade de água por habitante no semiárido é menos da metade daquela que a ONU estabelece como mínima para a manutenção da vida humana. De fato, o número de pessoas que seriam beneficiadas impressiona. São 12 milhões em 4 estados: Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Os críticos, por sua vez, dizem que o maior problema não é a escassez, mas o mau uso da água existente na região. Segundo eles, os açudes e reservatórios de água ao ar livre, por exemplo, estariam sendo subutilizados. Embora acumulem água por água da chuva, esta não seria completamente utilizada,
pois a população a economiza, temendo sua falta no período mais forte da seca. Assim ela fica parada e sua evaporação é maior. O trecho citado acima repete a discussão sobre qual projeto. Galera, claramente estamos falando sobre um projeto que envolve a água, né? Que envolve a distribuição de água. A única alternativa que fala, as únicas que falam sobre o aumento da produção de água, da captação da água, é a D e a E. Porque a A está falando sobre a retirada dos açudes, então é para tirar esses açudes da seca, então não é para acumular água, é para retirar. A B e a C falam sobre barragens hidrelétricas. A construção de barragens é voltada para o setor de energia e não para o setor de abastecimento de água, então por isso está errado. A letra E fala sobre construção de captadores de água das chuvas, estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Só que aqui ele diz que a captação de água das chuvas não é suficiente, então a letra E também está errada. A única alternativa que sobra desse gabarito é a letra D, que é a transposição do Rio São Francisco, que é um projeto criado para resolver o problema da seca do sertão, mas que é altamente contestado por conta do seu custo, por questões políticas, né, e também pela grande dificuldade, né, de se executar esse projeto por completo, ok? Então, na questão número 10, a alternativa correta é a letra D. Valeu, espero ter ajudado vocês. Até a próxima e boa prova!